A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresenta Escola Bíblica Dominical. A graça e a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos. Eu sou o irmão Dito e esta é mais uma Escola Bíblica Dominical, a EBD, da Igreja Batista Missionária da Amazônia. A revista que estamos trabalhando é essa, Tessalonicenses, visão de uma igreja local. E nós chegamos assim à nossa lição de número 13, Revelação de Cristo, é a lição que nós vamos abordar hoje. E você aí em casa, pegue sua revista, sua Bíblia, a sua caneta. A lição fica na revista na página 59. Basta você buscar a página 59, lição 13, Revelação de Cristo. O alvo da nossa lição, primeiramente, é saber reconhecer com autêntica gratidão a obra do Salvador na sua vida e da igreja. É isso que nós precisamos, é o reconhecimento com gratidão da obra de Jesus, que é o nosso Salvador, na nossa vida e na vida da igreja. Também, como alvo da lição, devemos sentir o quê? A convicção na justiça divina, sendo perseverante e confiante na fé cristã. Entenda que essa convicção nessa justiça é ela que nos torna perseverante e confiante na fé cristã. E o último alvo é agir. De que forma? Buscar uma vida digna da salvação em Cristo, através da busca de transformação de caráter e conduta na dependência de Deus. Então são os alvos da nossa lição de hoje. A lição 13, Revelação de Cristo, tem como texto básico 2 Tessalonicenses. Lembra que nós trabalhamos até a última lição passada da EBD, no livro 1 ou 1 Tessalonicenses. Agora é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 12. E o nosso verso-chave de hoje é 2 Tessalonicenses 1, verso 10, que diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então é isso que diz o verso 10 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que é o nosso versículo-chave de hoje. Entenda que o apóstolo Paulo havia escrito a primeira carta aos Tessalonicenses. E, por um curto período de tempo, ele enviou uma outra carta. Se você for ver aqui, buscar com calma em 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo escreveu: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, juntamente com Timóteo. Aqui, em 2 Tessalonicenses 1:1, ele diz: Paulo, Silvano, que era o Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, ele envolve de uma forma de encorajamento diante das tribulações, responsabilidades cristãs e expectativa quanto à volta de Cristo. Você pode consultar com calma aqui o capítulo 1, o 9 e o 10, nós vamos ler durante a lição. O capítulo 2, 19, 20, o capítulo 3, o verso 13, o capítulo 4, de 13 a 18, o capítulo 5, de 1 e 2, e 23 e 24, tudo isso em 1 Tessalonicenses. Ele já tinha essas falas a respeito da volta de Cristo. Mas enquanto na primeira carta,
Paulo, ele tinha um propósito de instruir sobre essa segunda vinda de Cristo que nós falamos aqui. Nessa segunda carta aqui, o que o apóstolo está pensando é apenas uma correção de alguns aspectos que foram mal compreendidos na primeira carta. Sobre o quê? O que nós estamos falando, sobre a manifestação de Cristo. Porque alguns crentes lá de Tessalônica não compreenderam perfeitamente a mensagem da volta de Cristo aqui na carta de 1 Tessalonicenses. Por isso ele escreveu a segunda para fazer algumas correções a respeito desse aspecto. Desta forma, o apóstolo inicia essa segunda carta enfatizando que a maior expectativa do cristão, ela deve ser quando se manifestar o Senhor Jesus, como ele escreve aqui. Então é essa a nossa expectativa de aguardar essa manifestação do Senhor Jesus. E ele está se referindo, neste caso, à revelação de Cristo. Também, segundo o apóstolo Paulo, essa convicção na futura revelação de Cristo, ela promove muitos benefícios na nossa vida. Esses benefícios são presentes na nossa vida cristã. E é eles que nós podemos destacar aqui, que ele destaca aqui 3 benefícios, o que na realidade são as 3 sessões da nossa lição de hoje, como você vê aí. Na primeira sessão, gratidão pela graça divina. Traz benefícios para a nossa vida. A segunda sessão da nossa lição, confiança na justiça divina. Também traz outros benefícios. E a terceira sessão da lição, dependência do poder divino, que traz também outros benefícios, que é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós destacamos esses 3 benefícios, são justamente essas 3 sessões da nossa lição. Gratidão pela graça divina, confiança na justiça divina, dependência no poder divino. A gente sempre aconselha você observar a cor. Amarelo, nós estamos falando da gratidão pela graça divina. Quando aparecer a tarja vermelha, confiança na justiça divina. E a verde, dependência do poder divino. Então vamos logo para a primeira sessão da nossa lição. Gratidão pela graça divina, que vai abordar 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos 3 e 4, que ele diz o seguinte: 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Veja que o Paulo está aqui dando graças pela vida desses irmãos, percebendo que a fé deles tinha crescido muito, ele diz muitíssimo, inclusive, e que o amor dessa igreja, dos irmãos da igreja, ele transborda de uns para os outros. E de maneira que essa fé, esse amor, ele transborda em constância de fé, ainda que meio às perseguições e tribulações. Nós podemos ver aqui o primeiro benefício decorrente da expectativa da volta de Cristo e o que é que ele causa na gente. Isso é o constante reconhecimento da graça divina. E é preciso que a gente entenda que somente aquele que guarda o retorno do Salvador Jesus Cristo é que pode ter essa convicção plena de sua vida que ela é objeto da graça de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele tinha essa plena convicção de que a experiência espiritual dos Tessalonicenses, ele era produto justamente dessa genuína ação de Deus através da fé que eles tinham. Por isso ele demonstra a mesma constante gratidão a Deus pela igreja de Tessalônica, como nós acabamos de ver aí, que ele diz que ele é grato por essa igreja. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses 1, 2 e 4,
e volta a repetir aqui em 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4, como nós acabamos de ler agora. A gratidão é a expressão do reconhecimento de quem foi o quê? Alvo da graça de Deus. Se nós somos alvo da graça de Deus, o nosso coração deve transbordar de gratidão. Em contraste com a primeira carta, aqui o apóstolo Paulo, ele acrescenta a expressão cumpre-nos para expressar agradecimento a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Você pode ver aqui no 3. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo. É como se ele cumprisse algum dever com relação a isso. E se a gente for mais para frente, no 2,13, ele diz assim, ainda aqui na 2 Tessalonicenses, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós. Por quem? Quem é vós aqui, os Tessalonicenses? Irmãos amados do Senhor. Então veja que Paulo, ele transborda dessa gratidão pela vida dessa igreja, dos irmãos dessa igreja. E esse sentimento, ele não resulta de uma imposição de obrigatoriedade, mas ele resulta de um compromisso, que ele é decorrente da alegria que o apóstolo sentia pelo testemunho que essa igreja dava. Paulo, na verdade, era quem se obrigava a ser grato, não a igreja em si. Especialmente quando exaltava a presença das 3 grandes virtudes que ele destaca entre os irmãos lá de Tessalônica. Quais são essas 3 grandes virtudes? Eu vou listar aqui para você, como você está vendo aí na tela, a virtude fé, amor e esperança. A fé na primeira carta, o apóstolo Paulo, ele descreve como uma fé produtiva. Na segunda carta, ele descreve como progressiva. Ela continua crescendo. E qual é o sinal disso? A saúde espiritual dos crentes, dos irmãos de Tessalônica. A segunda virtude é o amor. Na primeira carta, ele diz que era um amor abnegado. Aqui na segunda, é um amor aumentado. E qual é o sinal disso? É a maturidade cristã da igreja. E a última virtude que ele destaca entre essas 3 é a esperança. Na primeira carta, ela é perseverante. Há uma busca. Na segunda carta, ela é constante, ou seja, ela permanece. E qual é o sinal disso daí? É a fidelidade, como ele destaca, que a igreja era fiel. Entenda que esses sinais de crescimento espiritual aqui dos crentes de Tessalônica, que o apóstolo Paulo mencionou, eles evidenciam uma crescente conformação com a pessoa de Cristo, motivada pela certeza da sua volta iminente. Nós precisamos refletir sobre alguns desses sinais com relação à ação na igreja de hoje. Assim como era na igreja de Tessalônica, essas ações precisam permanecer entre nós na igreja hoje. Vamos dessa forma chegando ao ponto 1 da primeira sessão. Veja que a primeira sessão é gratidão pela graça divina. E o primeiro ponto, reconhecimento da graça de Deus. Entenda que o autêntico reconhecimento da graça de Deus, ele revela crente constantemente agradecidos. Ou seja, se você reconhece a graça de Deus na sua vida, você é agradecido em todo o tempo. Aí cabe a pergunta para você: tenho sido grato a Deus pela minha igreja? Reconheço a obra de Cristo na minha igreja? Era isso que acontecia em Tessalônica. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele era grato pelo que Deus fazia naquela igreja. Ou seja, ele reconhecia a obra de Cristo naquela igreja. E será que hoje nós reconhecemos isso dentro da nossa igreja?
Vamos para o segundo ponto da seção 1. Seção 1, gratidão pela graça divina. O segundo ponto é agradecimento pela obra de Cristo. Esse verdadeiro agradecimento pela obra de Cristo, ele revela crentes visivelmente maduros. Se você agradece a obra de Cristo, é sinal de maturidade. E aí cabe outras perguntas também. Eu tenho demonstrado crescimento espiritual? Ou será que eu tenho sido aquele bebezinho que nasceu de novo, mas continua só tomando um leitinho aqui? Ou eu cresci espiritualmente? O apóstolo Paulo sempre ele diz, né? Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Será que você continua menino ou você cresceu? Lembra que Jesus ele cresceu em graça, sabedoria e estatura diante dos homens e diante de Deus. E nós? Será que nós temos demonstrado esse crescimento espiritual? Como é que eu avalio a minha fé, o amor e a esperança? Foi aquilo que nós acabamos de ver ainda agora, aqueles 3 pontos que o apóstolo Paulo destacou a respeito da igreja de Tessalônica. A respeito da fé, do amor e a respeito da esperança. E o terceiro ponto da seção 1, gratidão pela graça divina, é genuíno crescimento espiritual. Esse genuíno crescimento espiritual, ele revela crentes que desejam ardentemente, que anseiam pela volta de Cristo. Se você cresceu espiritualmente, se você se amadureceu espiritualmente, cada vez mais você vai desejar a volta, o retorno de Cristo. Isso é um desejo que vai pulsar, que vai mover a nossa vida cristã e vai ter transformação na nossa vida ainda aqui. Mas o desejo ele vai aumentar, o desejo vai continuar. E a pergunta que nós fazemos é, eu tenho colocado Cristo em primeiro lugar na minha vida? Eu só vou desejar ardentemente a volta de Cristo se Cristo for o primeiro na minha vida. Pense nisso. Eu tenho desejado a volta de Cristo mais do que qualquer coisa? É um outro sinal de maturidade cristã. Olha que nós temos muitos planos na nossa vida, nós fazemos muitos planos, mas será que há esse desejo da volta de Cristo? Será que ele é maior do que qualquer outro projeto que nós temos em vida? Se não, a gente tem que parar para pensar. Isso é a revelação na nossa vida do nosso crescimento espiritual. Desejar a volta, mas não apenas desejar, mas que esse desejo ele tem que ser maior do que qualquer projeto, maior do que qualquer outro desejo na nossa vida. Vamos fazer uma pequena pausa e já já nós vamos retornar com o segundo ponto da nossa lição de hoje. Você está assistindo Escola Bíblica Dominical. Muito bem, irmãos, retornamos aqui com a nossa segunda sessão da lição da EBD de hoje, que é a lição 13, Revelação de Cristo. Já vimos o ponto 1, a seção 1 dizendo melhor, gratidão pela graça divina. E agora é confiança na justiça divina. Qual é o benefício que isso causa na nossa vida? Já vimos que o primeiro benefício, na primeira sessão, gratidão pela graça divina, é o constante reconhecimento dessa graça na nossa vida. E a confiança divina, qual é o benefício? O segundo benefício dessa forma, ele decorre da expectativa pela volta de Cristo, que é a confiança na justiça divina. E essa confiança, ela não é abalada nem agora no presente e nem será abalada no futuro. Veja que o apóstolo Paulo está exortando os crentes a continuarem confiando no caráter justo de Deus. Por que ele falava isso? É o que nós vamos ver agora no ponto 1 da seção 2, que é Deus é justo no presente. Ainda que as tribulações e provações ela atinjam os filhos de Deus, os mesmos não
condicionam seu progresso espiritual a eles. Os tessalonicenses, eles não se condicionaram a isso. Eles enfrentaram muitas provas difíceis, perseguições, tribulações, como nós vemos aqui no verso 4 de 2 Tessalonicenses 1, que diz assim: de maneira que nós mesmos, o apóstolo Paulo falando, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Olha, ainda que eles estivessem em meio dessas perseguições, dessas aflições, dessas provações, eles eram constantes na fé de que Deus é justo e irá julgar todos aqueles que os perseguem. E isso fazia com que eles pudessem suportar tantas adversidades. Qual era o resultado disso? Eles eram aperfeiçoados espiritual e moralmente. Deus, no caso, estava usando as circunstâncias aqui adversas, tribulações, perseguições, algumas vezes para testar o coração, para provar aqueles cristãos. Aqui no verso 5 de 2 Tessalonicenses 1 diz: o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo quais também padeceis. Lembra que a Bíblia diz que importa entrar no reino de Deus por muitas tribulações. É por isso que o verso 5 aqui ele destaca: para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Ainda que passe pela tribulação, nós devemos continuar confiantes que Deus ele é justo. Ainda que hoje eu passe por tribulação, mas Deus é justo para com isso. Desta maneira, a expectativa da revelação de Cristo, ela promoveria essa perspectiva da incondicional dignidade cristã. Depois, com calma, você vai conferir 1 Pedro 1, de 3 a 7, e também Tiago 1, de 2 a 4, para que você possa compreender dessa perspectiva de dignidade cristã, que ainda uns dizem: Jesus nunca vem, você continua sofrendo, a promessa é longa. Mas a certeza é que Jesus vai voltar e que ele é um Deus justo, agora, no presente, e o será também no futuro. E assim nós chegamos ao ponto 2 da seção 2 da lição. Seção 2, confiança na justiça divina. Já vimos que Deus é justo no presente, e o ponto 2 é Deus será justo no futuro. É uma certeza que nós podemos ter. E o apóstolo Paulo queria que a convicção na volta de Cristo, que é certa, animasse os crentes de Tessalonicenses, de Tessalônica no caso, de maneira que entendessem que futuramente o mal cessaria e a justiça triunfaria contra toda forma de impiedade. É isso que nos tranquiliza, que Deus é justo agora no presente e o será no futuro, porque Deus ele é constante, ele não muda. E Deus ele fará a justiça contra todo mal e vai triunfar contra toda forma de impiedade. Você pode conferir, consultar depois aí em casa, Salmo 73, 1 Coríntios 15, de 51 a 56, Apocalipse 20, de 1 a 10, também Apocalipse 21, de 1 a 8. Você consulta e vai compreender melhor essa convicção da justiça de Deus no futuro, provocada pela certeza da volta de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem bem objetiva e descreve aspectos da futura justiça em relação aos crentes
aqui de Tessalônica. Tem um quadro que eu estou colocando aí na tela para que você possa ver. Tem o alvo, versos 8 e 9. Ele diz assim no 8: e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. 9. Os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 10. Quando naquele dia ele vier. Quando é que vai acontecer isso? Quando Jesus vier, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiveram crido. Porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Esse alvo, como você está vendo aí na tabela, da justiça de Deus. Aí você pode consultar também em relação aos crentes e aos descrentes. Em relação aos crentes, você vai consultar, veja na tabela, João 1:11, 3:36 também. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Isso em relação aos descrentes. Em relação à justiça de Deus aos crentes, você consulta João 1, 12 e 13, João 3, 3 e 16, Efésios 2, de 1 a 5. E qual é o resultado da justiça? Dia da vingança, Romanos 12, 19, Colossenses 3, 25. Dia da consolação, Isaías 25, 8 e 9, Apocalipse 7, 17 e 21, 4. Aí você vai vendo, tem a respeito da penalidade, o resultado a gente ainda pode ver aqui, nos versos 6 e 7 aqui de 1ª Tessalonicenses. Só vou ler essa aqui, e você vendo a tabela, você vai consultar todas essas referências que nós estamos apresentando aqui. O resultado da justiça, 6 e 7. E se de fato é justo, diante de Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. 7. E a vós que sois atribulados, alívio. Olha só, para quem é atribulado vai ter alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo. Qual é a penalidade? Verso 8, que nós já lemos aqui. E tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Recompensa. Está no 9 e o 10. Só que tem recompensa para um e para outro. Veja bem, que é diferente para o crente e para o descrente. No caso dos descrentes, sofrerão como castigo a perdição eterna, e banidos da face do Senhor, que está no verso 9. No verso 10, é para os crentes, quando naquele dia ele vier para ser glorificado por seus santos e para ser admirado por todos quantos têm crido. Qual é a ocasião? Era na hora da volta de Jesus. Isso vai acontecer quando Jesus se manifestar na sua vinda. E a maneira, quando Jesus se manifestar com seus anjos, do seu poder em chama de fogo. Essa é a forma, é a maneira. Então você vai ler direitinho, observando essa tabela, para que você possa compreender. Ainda estamos aqui no segundo ponto da seção 2. Deus será justo no futuro. À vista disso, devemos então refletir sobre as questões a seguir. A primeira delas é: a convicção na justiça divina promove a perseverança cristã. Foi o que aconteceu aqui. Pessoalmente, tinha essa convicção e perseveravam nisso. E cabe a pergunta para nós: tenho vivido demasiadamente ou desanimadamente, dizendo melhor, ao ver a justiça ao meu redor? Veja que nós vemos todo dia injustiça para todo lado. Isso me desanima? Eu ainda confio na justiça de Deus? É verdade que pode até nos entristecer a impiedade que nós vemos, as injustiças. Mas olha só, se nós confiamos na justiça de Deus, ela acontece no presente, mas ela acontece também no futuro. E só Deus pode julgar retamente, e não nós.
Um segundo ponto, a convicção na justiça divina alimenta a esperança cristã? Ou seja, se eu tenho confiança nessa justiça, eu me alimento a fé a cada dia. Outra pergunta, tenho desenvolvido todas as áreas da minha vida baseada na maior esperança cristã, que é a vinda de Cristo? A nossa confiança ela vai permanecer na certeza do que nós temos nessa convicção que Jesus vai voltar. E um terceiro ponto, para que a gente possa refletir, a convicção na justiça fortalece a confiança cristã. Eu tenho me apercebido do futuro da sociedade, do país e do planeta? Para onde é que nós estamos caminhando? A gente vê que, apesar de dizer que o homem tem evoluído, entre aspas, a gente vê que cada dia a sociedade ela tem deteriorado. Os governos dos países, como a forma do nosso planeta também de maneira geral. Será que isso tem nos chamado a atenção? Mesmo sabendo do fim que aguarda a Terra, ou a sociedade e o mundo, que atitudes tenho tomado para não ser mais uma pessoa a destruir a criação de Deus? Porque destruir o outro é criação de Deus, como nós somos também. Destruir o planeta. Veja que o planeta é criação de Deus. Deus, quando fez o mundo, colocou Adão lá no Jardim do Éden para arar, para guardar, para cuidar, para sujeitar tudo a ele. Mas entenda que sujeitar não é destruir. E o que está acontecendo é que nós estamos destruindo uns aos outros e a nossa casa, que é o nosso planeta, onde nós vivemos. Deveria ser o contrário. Se nós desejamos a volta de Cristo, nós devemos cuidar disso, que é uma criação de Deus. E ainda anseio pelo novo céu e pela nova terra, é a promessa de Deus, que Deus fará tudo novo. Essa terra não vai existir mais e o céu também. Ele fará novo céu e nova terra em decorrência do estabelecimento da justiça divina no futuro. Entendeu? Vamos fazer uma pequena pausa e já já retornaremos com a sessão 3 da nossa lição de hoje. Você está assistindo Escola Bíblica Dominical. Muito bem, estamos de volta com a terceira sessão da nossa lição de hoje, dependência do poder divino. Só para recordar, para você não perder, é lição 13, revelação de Cristo. Já vimos a sessão 1, gratidão pela graça divina, que traz como benefício o reconhecimento dessa graça. Já vimos o ponto 2, confiança na justiça divina, que traz o benefício que a expectativa da volta de Cristo ela promove essa confiança que Deus vai fazer justiça. E agora chegamos à sessão 3 da nossa lição, dependência do poder divino. E este terceiro e último benefício, decorrente dessa expectativa da volta de Cristo, é a dependência. Então, se nós confiamos verdadeiramente, se nós somos gratos a Ele, nós dependemos do poder dele. Veja aqui que o apóstolo Paulo, ele orou para que os tessalonicenses tivessem vida digna. Ele disse, Deus nos torna dignos da vocação. E submissa à vontade de Deus, porque ele disse, todo propósito de bondade, de obra e fé. Quando é que isso acontece? Enquanto a gente aguarda a revelação de Cristo. Paulo sabia que o viver também dependia de uma ação divina. A nossa vida hoje depende de uma ação divina. Por isso ele acrescentou a intervenção de Deus, as expressões com poder e segundo a graça. Quando o poder de Deus toma conta do crente,
só existe uma motivação, só existe um alvo de vida. Qual é? É a glória de Deus. Então, se você depende desse poder de Deus, se esse poder de Deus toma conta de você, você só tem uma motivação, você só tem um alvo. É fazer tudo para a glória de Deus. É como o apóstolo Paulo diz, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. Desta maneira, a gente vai compreender que não existe competição com outras coisas. Eu posso até ter meus projetos, posso até ter meus planos, mas nada pode competir com esta motivação de fazer tudo para a glória de Deus. Posso ter compromissos, posso ter prioridade, ter escolhas, mas isso nada vai me atrair, me motivar mais do que fazer as coisas para a glória de Deus. A vida que continuamente promove isso daí, fazer coisa para a glória de Deus, certamente é controlada pelo poder desse mesmo Deus. Eu quero que você possa conferir depois Romanos, capítulo 11, verso 36, 1 Coríntios 10, 31, Colossenses 3, 17 e Gálatas 5, de 16 até 25. A dependência do poder divino para preparar a vida do crente enquanto ele aguarda a volta de Cristo, ela já tinha sido mencionada aqui na primeira carta aos Tessalonicenses. Você pode ver 1 Tessalonicenses 3, 12 a 13 e o capítulo 5, o verso 23 e o 28 na primeira carta aos Tessalonicenses. Isso já tinha sido mencionado. Sabemos que a mensagem bíblica, ela não é só para hoje, e nem será para o futuro, é para todo tempo, ela permanece atual. No que diz respeito a nós hoje, nós temos que pensar que reflexões podemos fazer a partir do que acabamos de ler, aqui na carta aos Tessalonicenses, 2, de 1 a 12, que é o nosso texto áureo de hoje. Mas nós apresentamos aqui algumas sugestões. E essa primeira sugestão é o ponto 1 da seção 3, dependência do poder divino. Expectativa da volta de Cristo. Essa expectativa, ela convoca o crente a uma vida digna da sua salvação. Se eu aguardo Jesus, é porque eu sou salvo. E se eu sou salvo, eu tenho que ter uma vida digna, de forma cristã. É por isso que convoca o crente a uma vida digna da sua salvação. E aí cabe a pergunta: tenho cultivado a vida digna, coerente com o meu desejo pela volta de Cristo? Veja que é coerência. Eu sou crente, eu desejo a volta de Cristo, então eu tenho que viver verdadeiramente como quem é crente e que deseja ardentemente a volta de Cristo. Segundo ponto, da seção 2, dependência do poder divino. Vida digna, que nós começamos a falar no ponto 1 aqui. A vida digna somente se alcança e cultiva de uma só forma. Só se for na dependência do poder divino. Porque ele é a fonte de tudo. Ele é a árvore. O ramo sozinho cortado da árvore não vai desenvolver, não vai gerar frutos. Ele vai murchar, ele vai morrer. É preciso que você entenda que essa vida digna somente ela se alcança e ela só é cultivada se estiver na dependência do poder divino. E aí nós perguntamos: tenho alimentado a falsa ideia de que posso produzir uma vida santificada sem o poder de Deus? Olha que isso é um erro, algumas pessoas pensam assim. Mas nós não devemos pensar assim. Nós só podemos cultuar essa vida digna, cultivar, dizendo melhor, se nós estivermos na dependência de Deus. Se nós nos desligarmos dessa dependência,
É o ramo cortado da árvore, ele vai morrer. É o que diz lá em João, no capítulo 15. Ele é a videira verdadeira, nós somos ramos. Mas se nós formos cortados, não temos vida em nós mesmos. A nossa vida depende dele. Então isso é depender do poder divino. O ponto 3, poder divino. O poder divino para a transformação do caráter de qualquer crente. Nós precisamos desse poder para que o nosso caráter possa ser transformado. De nós mesmos, a gente não consegue. Veja que o apóstolo Paulo dizia assim: aquilo que eu quero, eu não faço. E justamente, aquilo que não quero é o que eu faço. Mas para fazer o certo, nós dependemos desse poder, graças a Deus por Jesus Cristo. Então é isso, porque ele sabia que ele dependia do poder divino. E aí nós perguntamos, será que nós temos orado para Deus, para que seu poder possa transformar o dia a dia, o nosso caráter, possa transformar a nossa mente, os nossos pensamentos e, claro, transformar as nossas ações? É isso que nós temos que pensar. Ok? Então, assim, nós chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. É a lição 13, Revelação de Cristo. E a revelação de Cristo, ela não é um tema que nós estamos discutindo apenas teoricamente. E nem uma disciplina escatológica, acadêmica, apenas para isso. Pelo contrário, trata-se de uma doutrina muito prática, relacionada a diversos aspectos práticos da nossa vida cristã. Entenda que o que diz respeito da revelação de Cristo, ela causa transformação na nossa vida de hoje. Foram os 3 pontos que nós vimos da nossa lição: gratidão pela graça divina, confiança na justiça divina e dependência do poder divino. Se eu aguardo essa vinda, eu vou ser transformado, agradecido só pela essa expectativa. Vou ter confiança de que Deus é justo, tanto no presente quanto no futuro. E vou depender desse poder divino. Não vou viver por mim mesmo. A certeza da vinda de Cristo, ela transforma o nosso pessimismo, direciona os nossos olhos, corrige os nossos passos e realinha as nossas perspectivas de vida. Também ela consola o nosso coração diante das injustiças deste mundo, porque a gente sabe que Deus é justo e vai julgar o mundo. E além do mais, ela aquece a nossa esperança de que um dia nós vamos desfrutar de um estado de vida que é um estado de vida perfeito, de um corpo perfeito, onde a enfermidade não tem mais poder sobre ele, onde a corrupção não tem mais poder sobre ele, mas será um corpo perfeito, será um corpo transformado e que vai viver ao lado de um povo também perfeito, porque todos são transformados. Veja que essa fé convicta na revelação de Cristo, ela produz em nós benefícios muito singulares. E o nosso desejo é que a nossa vida possa evidenciar gratidão, que foi o ponto, a seção 1 da nossa lição, confiança na justiça de Deus, que foi a seção 2, e dependência de Deus, que foi a seção 3. Porque apesar de termos os pés na terra hoje nesse mundo, mas o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos olhos devem estar voltados para o céu. É o que o apóstolo Paulo diz: manter os nossos olhos fitos para o alvo. Qual é o nosso alvo? Jesus. Desejando ardentemente a sua volta, desejando ardentemente o seu retorno. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa graça que nos alcançou e que tem transformado a nossa vida, Pai, de glória em glória. Muito obrigado, porque apesar das tribulações, apesar das perseguições,
Apesar das injustiças que vemos no mundo, sabemos que o Senhor é justo, Pai. E assim, desta forma, nós podemos descansar no Teu poder divino, que o Senhor é conosco. Nós temos a plena convicção de que Jesus voltará e que, ainda que isso possa tardar para alguns, nós possamos viver de forma digna dos dias de hoje, mas na confiança do que no futuro a Tua graça também estará conosco, a Tua justiça estará conosco, e na Tua justiça o Senhor fará diferença entre aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem. E assim nós vamos poder eternamente estar ao Teu lado, desfrutando da Tua graça, da Tua justiça e do Teu poder. Muito obrigado por Jesus. E assim nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Você sabe que na nossa igreja os cultos já estão retornando aos poucos, com número reduzido de pessoas. Você precisa acessar as redes sociais da nossa igreja, acessar o site, para ver como você faz para participar dos nossos cultos. Então você marca e participa das nossas reuniões, mas também os cultos online continuam e você pode acompanhar de casa. Se puder, fique em casa e que Deus abençoe. A Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA, apresentou Escola Bíblica Dominical.